Olá pessoal, vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre a segunda lei da termodinâmica. Na aula passada nós estudamos a primeira lei e agora vamos abordar aqui o que que a segunda lei ela consegue abranger. Então, a segunda lei da termodinâmica ela vai tratar da transferência de energia térmica, ou seja, como é que a energia térmica é transferida de um corpo para outro. E essa energia ela vai fluir naturalmente daquele corpo que é mais quente para aquele que é mais frio. Então vai ter essa passagem. E essa passagem de energia térmica, ela vai se dar através de uma máquina térmica. Essa máquina térmica que vai fazer essa transferência, né? Vai transferir a energia daquele corpo que está mais quente para aquele corpo que está mais frio. Mas esse processo de transferência, ele sempre vai ter uma perda de energia, né? Então, a gente diz que o rendimento desse processo, ele sempre é inferior a 100%. Porque para eu transferir energia térmica, energia de um corpo que está aquecido para um corpo que está frio, mesmo fazendo essa transferência, vai haver uma pequena perda ali, uma porcentagem de perda nessa transferência de energia, tá? E aí, como eu falei de máquinas térmicas, o que é esse conceito de máquinas térmicas? É qualquer dispositivo que ele vai ter essa finalidade de transferir ou então de transformar energia. Por exemplo, a geladeira. A geladeira é uma máquina térmica. Ela transforma energia. Ela transforma energia elétrica, ela transforma em energia térmica, no caso resfriando os alimentos, resfriando a água. O carro é a mesma coisa, o motor dele há um aquecimento. Esse aquecimento vai provocar uma combustão, né, no motor, e esse motor vai aquecer, lógico, e vai dar a mecânica do carro para que o carro possa se movimentar. Aparelho de ar-condicionado também é considerado uma máquina térmica. Então tem uma variedade de objetos que nós utilizamos no dia a dia e que são considerados máquinas térmicas, tá? Por eles terem essa capacidade de transformar ou então de transferir energia. E aí dentro desse conceito, nós temos algo que nós chamamos de rendimento e potência. Então vamos lá, cada aparelho, cada máquina dessa, ele vai ter uma potência e vai ter um rendimento. O que significa isso? A potência vai ser a capacidade que aquela máquina térmica vai ter de realizar um trabalho. Realizar um trabalho em um determinado intervalo de tempo, ou seja, um ar-condicionado. Qual é a potência dele? A potência dele, sei lá, é 9.000 BTUs, 10.000 BTUs. Aquilo ali que está me dizendo é a capacidade que ele tem de resfriar o ambiente em um determinado intervalo de tempo. Por isso nós utilizamos duas expressões aqui que elas querem dizer na verdade a mesma coisa, né? Nós podemos calcular a potência de uma máquina térmica fazendo essa expressão, ó, dividindo o trabalho pela variação do tempo. Essa variação do tempo aqui sempre é em segundos e esse trabalho aqui ele pode ser em joules, tá? E essa potência aqui vai ser dada em watts. Essa potência é a capacidade aqui que o objeto tem de realizar trabalho. Ou então nós podemos fazer a mesma coisa, a mesma potência, tá? Fazendo aqui pela variação de energia e variação do tempo, que vai ser na verdade a mesma coisa. Essa variação de energia também é dada em joule e esse tempo aqui também é dado em segundos. E essa potência, no caso aqui, gente, sairia joules por segundo. Porém, nos dois casos, tá? Joules por segundo é a mesma coisa de watts. Ele equivale à mesma coisa. Então, por exemplo, se eu faço um cálculo e encontro, sei lá, 10 joules por segundo, é a mesma coisa de 10 watts, tá? Então, a gente pode igualar esses valores aí. E aí temos um exemplo aqui para calcular a potência. Então, olha só, qual é a potência de um motor que realizou um trabalho de 600 joules, tá? Em 20 segundos. Então, eu quero saber qual é a potência que ele tem, né? Qual é a capacidade que ele tem de realizar esse trabalho. Eu sei que ele realizou um trabalho de 600 joules em 20 segundos. Então, a gente só aplica nessa fórmula. Potência, que é igual a trabalho dividido pela variação do tempo. Então, nós temos o trabalho é 600 e nós temos o tempo que é 20 segundos. É só vocês dividirem. Quando a gente divide, nós encontramos a potência. No caso aqui, 30 watts, tá? Então, a potência aqui desse motor é de 30 watts. Outra situação que nós temos é os tipos de potência. Então, nós temos vários tipos de potência. Na verdade, três, né? Temos a chamada potência total, a potência útil e a potência dissipada. Vamos lá, o que é cada uma? A potência total é aquela potência que o equipamento pode aplicar. Então, ele tem a potência total, sei lá, 200 watts de potência. Isso aí é a potência total que ele tem para realizar o trabalho. O que é a potência útil? É a potência que ele realmente vai utilizar. Então, digamos que desses 200 watts, ele só utilize 150 watts. Então, é a potência útil. A mesma coisa que potência utilizada. E essa potência dissipada é justamente aquela potência que ele perde na realização do trabalho. Como eu falei para vocês, as máquinas térmicas,
elas costumam perder parte da energia quando está realizando trabalho. Então, ela aquece, ela perde parte dessa energia nesse aquecimento. É a chamada potência dissipada. Então, se eu tenho uma potência total de 200 watts, só usa 150, ou seja, eu tive 50 ali que foi dissipada, que foi perdida na forma de calor. Por isso que tem essa expressão aqui, ó, a potência total ela é igual à potência útil mais a potência dissipada. O que é a potência útil? Aquela potência que foi utilizada no processo. E a dissipada é a que foi perdida. Se eu somo as duas, eu tenho a potência total da máquina, tá? Então, de novo, aquele exemplo que eu falei. Uma potência total de 200 watts, digamos que a máquina tem 200 watts de potência, e ela só utiliza 150, que seria a potência útil, a dissipada, no caso aqui, é 50. Por quê? Porque foi quanto ele perdeu. E se eu somar as duas aqui, ó, a potência útil de 150 com 50 da potência dissipada, eu vou ter os 200 de potência total. E o rendimento que nós falamos é a eficiência que o motor vai ter de transformar a energia. Então esse rendimento ele varia bastante, porque ele depende, né, da capacidade que aquele motor vai ter de transformar a energia. Então, por exemplo, quando a gente fala em rendimento, se eu falar em motor potente e motor não potente, um exemplo, nós vamos ter a eficiência que ele vai ter de transformar a energia. Então, motores muito potentes, eu posso ter um motor muito potente, só que com baixo rendimento. Um exemplo disso, um motor de carro de Fórmula 1. É um motor muito potente, porém o rendimento dele é baixo. Ou seja, se um carro daquele de Fórmula 1, para ele realizar um percurso ali, ele vai consumir bastante combustível. Ou seja, ele vai ter um rendimento muito baixo, porém muito potente para que ele alcance altas velocidades. Agora eu posso ter motores com baixa potência e alto rendimento. O que é isso? Um motor de uma bis, por exemplo, um motor de uma moto pop, por exemplo, eles são motores de baixa potência e vão ter um alto rendimento porque eles vão dar uma autonomia para aquele equipamento maior. Ou seja, com uma certa quantidade de combustível, eles vão dar uma autonomia de quilometragem muito maior. Então, ela vai ter um consumo menor no caso, tá? Pela questão do rendimento. Vai ter um alto rendimento, porém uma baixa potência. Então, a gente tem que equilibrar isso aí. Se eu coloco alta potência, ele vai ter um rendimento baixo, porque o consumo dele vai ser maior. E se eu coloco uma potência baixa, ele vai ter um alto rendimento, porque o consumo vai ser menor. Aqui nós temos um exemplo, e aqui a expressão, esse N aqui na fórmula, é o rendimento. E como é que eu obtenho o rendimento de um motor? Eu fazendo isso aqui, essa expressão, eu pegando a potência útil, multiplicando por 100% e depois dividindo pela potência total. Então, quando eu faço essa conta aqui, eu vou ter o rendimento daquele motor. Eu pego a potência útil, multiplico por 100% e divido pela potência total. Um exemplo, qual a potência útil de um motor que tem rendimento de 50% e potência total de 300 watts? Nesse caso aqui, eu já tenho o rendimento do motor, é de 50%. Eu só quero saber a potência útil. Vou utilizar essa expressão aqui, ó. Olha como é que fica. N, que é rendimento, igual potência útil vezes 100% dividido por potência total. Eu vou substituir as informações que eu tenho. O nosso rendimento é 50. Então, no lugar do N, coloco 50. Igual potência útil sobre a nossa potência total que o motor tem é de 300. Então, eu coloco 300 aqui embaixo vezes esse 100% que é da expressão. Então, o que eu vou fazer aqui? Multiplicar esse potência útil por 100%. Como é que vai ficar? 50 desse lado igual PU vezes 100 vai dar 100 PU, que é potência útil, sobre o 300. E aqui eu posso fazer pelos extremos, ó, 100 PU e 50 vezes 300. Fazendo isso, olha só, fazendo essa inversão dessa multiplicação aqui pelos extremos, eu vou ter o seguinte: 100 PU vezes 1 subtendido aqui, 100 PU. 50 vezes 300 dá 15.000. E agora eu vou fazer PU igual 15.000 dividido por 100 que está aqui atrás. Quando eu faço essa divisão, eu vou ter a potência útil. No caso aqui, a potência útil deu 150 watts. Isso quer dizer o quê? Que dos 300 watts de potência total que o motor tem disponível, ele só utiliza 150 watts. Justamente isso aqui, ó, o rendimento de 50%. Ele só usa metade dos 300. No caso aqui, 150.